Bom dia, camaradas. Bom dia. Bem tempo aqui um bocadinho sobre o assunto de notar, né? É preciso, com frequência, quando vem sempre para poder debruçar sobre o assunto, quando não impudo, dentro da terra para nós. Então, tudo que nasce de ponto de vista jurídica e legal não tem que repudiar, para nenhum outro caminho. Não tem que repudiar para ver que é porque o país está funcionando com regras, o país está funcionando por leis, e que aqui que alguém pensa, um grupinho de gente, distorcido a realidade de que não temos, que está regulando em uma Constituição, aí decide forçar-nos porque que é misto para nós não serve. Assim que está funcionando. Democracia, arma que está cantando. Que está cantando lá, ciência, sabedoria, diferenças de opinião. E que lá cá não misto. Nunca tem problema com ninguém. Nunca me chega problema com ninguém. Mas nós estamos em debate. Para não dizer quem que está certo. E após você não vai ser certo. Então, e esse que tem ali para não impactar. Para ver se após você não vai ser certo. Bocana forçava tanto não podia arma adiante. Então, portanto, não precisa respeitar o companheiro, não respeitar a terra. Leis que estão funcionando, que leis tem que respeitar. Não tem mais. Não entendi. Não tem que situação de uma terra. Não para cada tempo de civil. Ok, bom dia, camaradas, né? Eles que eu vim para uma breve intervenção no que diz respeito à situação da terra, né? Vim para um papel de lei, vim para um papel de ciência, para todo o estado do mundo está funcionando com regras, e que regras tem que respeitar para aquele próprio povo, ou seja, para políticos que não é digital e representando nas instituições. Então tem que respeitar primeiro leis, porque antes de entrar na qualquer função de Estado, primeiro que cumprir leis, que procedimentos legais e jurídicos, para alguém poder entrar, ser denominado com
com uma responsabilidade estrutural do Estado, ou falar que o fulano está ali general, ou fulano está ali ministro, ou fulano está ali presidente, e aquele lei que não está funcionando ela, para daqui a alguém que tipo. Então, não pode estar todo o tempo na clama, na fala de que não dá autoridade para representar com base na lei, isso que quem entra no Estado, é que faz uma força para entrar no Estado. E precisa respeitar a lei. Que torna-se uma ameaça para eles. Para ver o quê? Porque é mística lenta tudo isso. Para eles melhor é tomar conta de terra para irem como tem isto em ilegalidade. Meus caros amigos, nenhum tipo de organização, ou Estado, ou leis de conjunto, que está funcionando que impulso. Porque por mais que não faça força, Sato, eu mantenho, Sato. Helena da Silva, eu mantenho, não adianta. Minha mano, fala, não mantenho isso. Impulsividade nunca está funcionando. Impui alguém fazer coisa contra a vontade ou contra a lei. Que ela te som caos, que ela te desrespeito e te tornou indigno na sociedade. Nada só um exemplo. Nós chamamos de família desestruturada, filhos vai para um lado, papai vai para um lado, não sei o quê. Para ver que muitas das vezes o filho está pequenino, mas todo o papai está a maltratar a mãe, não maltrata outros irmãos mais grandes, ninguém quer respeitar na casa. Mas filhos pequeninos estão mostrando como é que coisa que deve ser. E nisso também me mostra mais como é que coisa que deve ser. Ou está acaba de apanhar mais. Para aquele mesmo homem, que é quem que deve proteger, quem que deve respeitar ele. Não só pelo facto de como ele pariu, ele tem o direito de espancar ou como é que ele tem. Isso tem uma opinião fidedigna que eu deve dar para ele, para falar, olha, esse deve ser, que assim que tem que funcionar. Porque tem questão, antes de não construir lei, antes de lei construída, primeiro que não tem moral, não tem normas. Então, esse nível de base de educação familiar que nós tudo não temos. Agora que você crê, tem muitas coisas que não se acaba de beber, não se acaba de escola, está se como humano, não está tipo de fazer isso. Porque antes de existir lei, existem ainda normas, existe moral, que todo homem está a cultivar dela. Conjunto das normas, com moral como está tendo, e que ela começa a fabricar lei, que está tendo um pendor jurídico forte, um peso para o radicalismo, e tudo, mas é assim que tem que ser regulado, não? Então, para a manga de bias, tem para se sentir como filho bem desafiado, porque a boca está lembrando como. Lembra como aquele período pequeno está na minha boca, ainda? O vinte está correndo. E que corpo está correndo? Você tem uma certa idade. Nisso você joga futebol, está praticando qualquer tipo de esporte. O cara está conseguindo fazer. Para ver articulações de pau, o cara está saindo mesmo, está desgastado. E está conseguindo que dói, sim, mesmo que criou grande problema. Mas o cara está desenvolvendo, isso é um pouco novo. Então, ele está falando como um homem está conseguindo perder força. Esse exemplo que nada. Portanto, que o filho pode ser pequenino, e que se tanto? E nem chegou a certa altura para que abuso que está fazendo. E não acaba de confrontar. E não posta. E que como ainda desrespeitar como papel. Mas sim, está a negar o curso de manga de anos que está no sofrer, porque tem a força de enfrentar de maneira que a bota me atuar. Porque ela como notou outra hora, porque é necessário um filho está soltando um papel próprio. Não como isso tal para abuso. Mas para pensar entender como é que continua tendo força de malcriação, de maltratar eles, maltratar esse mamãe. E agora como maltratar irmãos ainda na abuso, que aquilo coisa que passa desde pequenino. Com garante, um como contra, não tem a força própria de parar aquilo. Não para, olha. Porque é necessário fazer. Porque na minha casa tem que bater olhando eu não sou tenho mamãe toda hora. Ou não sou tenho irmãs, irmãos, mas na abuso. Logo, a manga deles tinha que assistir. Ai, é guerra que se papai, faz papai. Não.
É exemplo mistério para mostrar vos como. Gintes que está no governar. Porque entender como a suma está na ocupa espaço, não vai ainda só com comunicação popular como. Não caminho isto, aquilo. E assim que a coisa está funcionando. Nenhum mal que está continuando a renar todo o tempo. Não sei, Miranda, não mantém. Bom dia. Finalmente, pode, olha, não mantém, um grande abraço. Obrigado. Margarida Mbala, não mantém. Bom, esse exemplo que me dá, nenhum mal que está continuando a renar para todo o tempo. Portanto, vou não fazer mal a hoje, vou não fazer amanhã. E não vai nem que quanto tempo, porque não conhece a natureza de limite de aquela impunidade que você não faz. Mas, para ver, não consegue caçar direito. Que caçar direito, que pode continuar nunca. Eu tenho que pegar na boa cabeça, mesmo dentro da boa família, dentro de você, tem coisas que continua a fazer, tem problema com a mulher, ou tem problema com o irmão, ou tem problema com o papai, ou tem problema. Ou que você está na beira mal com a sociedade. A sociedade está com sede de casa. Ou que tenta pular, vão acabar de ter problema, porque é mal. Mesmo que eu criar infraestrutura, criar tudo, eu vou capaz de perder. Vou para o filho, eu queria, mas está na criar maldade dentro que lucro de família. Filhos por ir contra você. Porque o que tem que dar nada. Esse exemplo que nada, funcionamento do nosso Estado. Não papia manga de anos. Não fala, não papia, não verdade para caminho de lei. Não fazer tudo que a lei estabelece. Se que favorece um dia, eu vou que favorecer para a lei. Ponto final. Eu não tenho que aguardar em nenhum momento. Mas nunca tem que impor força na maltratar, na matar para melhor reinar, na facimar, na intriga, calúnia e divisão de nossa sociedade. Esse é muito perigoso. Para quem que pensa como e tem isso uma ferramenta de ganho, um dia ainda desmorona. Porque desmorona, ainda fio pobre. Importante não se desse. Então, portanto, a nós, não fala de, bom, em aspas, mais novo, não fala de outra que a nós também tem filho que está na universidade. Entende? Filho que está na universidade. Então, portanto, nunca está com a cabeça como jovem. Ok, novo, sim. Mas nunca está com a cabeça jovem. Minha filha, assim falei, minha jovem, diante da minha filha. Não. Nem se a nós, é batalha que não faz, é não acompanhar, é ter consciência clara. Ele não sai de faculdade, gosto. É tudo que nunca pode ganhar, gosto. Que outros que não vêm entrar na direta, gosto. Um exemplo mais nada. Eu quero falar do regime único. PAIGC, bem de mato. E era regime único. E criado 17 de outubro, que faz do manga de outras coisas. Que manga de gente está. Gente que estava contra, outros que podiam manifestar porque era regime único. Falei já, não mantém. Carlos Emílio, não mantém, minha mãe. E chega um momento, e chega uma altura, onde que gerações mais novas, ou aquele mais novo que nós, eu falo, não, é coisa que pode continuar. Não mantém, Carlos. Eu falo, é coisa que pode continuar. Não tem que avançar para a democracia. Então, avança para coisa paradigma tem que mudar para a política. E não entrar na democracia, se a voz vou estudar naquela altura, não está falando bom. Talvez gente na altura, fluxo de gente que tem a academia assim, bem nutrido, que é muito tio uma voz. Mas é conseguir mudar de paradigma, não entrar na democracia. E democracia é ciência. Daquilo tem que respeitar. E que uma altura nenhuma, que força, que voz que tem, porque criado barreiras, limitações em termos constitucionais. Então, portanto, aquilo que me mostra, se para ver de vontade de imperialismo, PAIGC, que partido que bem de mato, que luta tomar guiné, cada chegar para de mudar nem nada, é não continuar para poder até a hoje, continuar a usar força, para guindes que tem estruturalmente para fazer. Será que para não entende? Ela continua a usar força.
Mas, tipo, política geracional. E até chegou a uma certa altura, onde que gerações mais novas, em termos acadêmicos, está começando a ter uma outra visão na democracia, porque está ficando a surgir novas ideias, e surgir nova forma de atuação democrática, que também entra naqueles e fazer parte dessa sociedade nesse momento. É na mudar alguma coisa. Que ninguém podia negar naquilo. Porque, na fala voz, nenhuma sociedade que está funcionando com pessoas inalfabetizadas. Toda organização está funcionando com pessoas alfabetizadas. E que tem que sociedade. Nada bom um exemplo. Manjuandade. Não está falando de manjaco, nem não tem nem mami. A maioria de vocês que tem na altura, um pequenino. É que tem ninguém que vai à escola. Mas é uma organização muito bem organizada. Tudo que se vê que é da organização de manjaco. Então eu falei, então que tipo na escola? Não é para ver que caminho conhece. Manjuandade, manjaco, não pensa tudo que conhece. Não é para ir culturalmente, em termos de representação, de não cultura, como não se manifesta qualquer coisa, mas também de sociedade manjaco. Em questão de escolher, né? Mas se não tiver sara e manjaco, panos de marcar, as coisas que fazer camisa de soca, tudo de manjaco. Então, por quê? E tem uma significância grande como a sociedade adota. É uma coisa de pano de pinte, tudo de manjaco, pano de pinte, porque pano de pinte próprio. Dono de pano de pinte, na realidade, manjaco que tem, manjaco se não é perfeitíssimo. Ele não acabou por tudo. Não é mestre nele assim. Manjaco se não papel pano. Papel bem mais tisi pano, mas quem que dono de pano de pinte, quando está dando outro sino, está fazendo sermões que dono de manjaco, que de marca tudo de manjaco. Então, em questão de fazer comparação cultural, cada raça tem essa realidade cultural. Mas nós não sabemos. Ou não é para fazer qualquer coisa que tem que pode vir mistura com não tem que vir de cidadão. Aos casamentos tem que ter muçulmano, está fazendo com vestidos de manjaco, com pano de marca, pano de pinte, baque, fazer que sara leva. A maioria de gente sabe fazer, aquele se manifesta, aquele é um orgulho. Aquele que está falando orgulho nacional. E quando não tem gente que não pega arma, espanta gente, para não ter orgulho de estar falando oficial, no caso de que operacional. Não. Operacional. O caminho na fronteira, vai roubar na fronteira, que não furtar no outro lado. Vou fazer que não tem uma farda, só uma marca de gente dentro da praça. Então é que você não vive para isso. Tudo organização está funcionando com pessoas alfabetizadas. Então, portanto, nunca deve permitir gente que me se engana. Logo, como não você exemplo, também se fala você, mas quem acaba a escola é inútil. Não. É como não se você, mas sociedade mundial. Minha mãe, sobretudo, minha mãe tem que ter. Essa é a classe. Escrever assim, se eu facilitar para escrever, fica fodido. Mas tem que conseguir, sempre entender que está falando assim, colega, se está falando, está falando como. Se nenhum documento, nada que tem, é cana baila, não sabe assinar, porque está sendo assinado. E aquele um orgulho que tem também, se assina esse nome. Vou dar qualquer coisa, senão eu escrever tudo, completo. Mas não falou aquilo. Que sociedade, mesmo que tenha bastante nível de escolaridade, mas sempre tem um alguém que faz parte de praça de Bissau, que manjaco, que tem um nível acadêmico alto, que está ajudando a organizar eles em termos de estatuto, organização, que é estatuto de terra que está tendo, mas tem que também confrontar, porque na altura, se a sociedade, se a decisão que está tomando, e tem um pendor forte, cultural. O que a sociedade diz? O que fala? Nem Estado que está desmentindo. Na altura, na Floresta, nos anos 70, 80, é bem pequenino. Nem Estado que está desmentindo aquilo. Por exemplo, votação aqui, a boca parede aqui tempo, é obrigatório fazer parte de coligação. Eu estou falando coligação, né? Coligação, isso não vou falar colegas de aquele mesmo faixa etária. Até está que a manjaco está conservada em aquilo. A boca parede aqui para você mesmo que volanta, a boca é obrigado a fazer parte daquele grupo. Se eu fazer parte, ok, eu tenho qualquer coisa para o bem, buca vai, ela vai para trás. Buca justifica como deve ser, buca apresenta como deve ser. Até entre buca, nem sequer eu tenho ela, não terá tudo ela vai aprender. Culturalmente, esse respeitar, Estado de Guiné, você está respeitado. Esse é um exemplo só para você.
Mas vou pegar especificamente para o que te ensino. O que te ensino e mais para é referendo, dito referendo que estão a falar. E preciso a nós tudo não entender o que é referendo. Ou seja, um bom jurista, hora que tem esse tipo de aberração jurídica, às vezes, e que mereceu atenção para bem papel de um conceito ilegal. Se vou apontar qualquer jurista, se eu apontar um que tem um ato de ilegalidade que não, e na resumindo falou só inexistente. Porque a boca não há papel de uma coisa que tem fundamento jurídico. Ou seja, inexistente. Para que caminhar assim, tal que elementos que não vai pegar para poder justificar pela inconstitucionalidade que tem. O que ato que faz? Que tem base jurídica forte na não legalidade jurídica. Que tem. Para que não tem que base entrar em desculpas, em outra narrativa, na interpretação, que existe, porque nasce de natureza torto, não tem que ter pendura jurídica, não tem que o papel dele. Mas se uma não tem esse tipo, Ernesto, não tem esse calente. Se uma não tem esse tipo de sociedade, às vezes não te explica gente coisas como deve ser. Também deixar coisas que acabam de extrapolar. Porque extrapolar não pode ter controle. É preciso a nós tudo, não informar nos irmãos, nos camaradas, para que juntar na igreja. Não interessa partidos políticos. A boca está a apoiar o regime, vou entender como a coisa não favoreceu diretamente. Amanhã não tem choque com os filhos. Porque se aonde a gente se falava na PAGC, e essa BNH, não sei o que, e para tecnologia que desenvolveu. Mas os vídeos tem não. Gente que dá cara na apoia a ilegalidade na igreja. Não conseguimos tudo. Amanhã, o filho que não tem nenhum orgulho de papel de boa na qualquer causa. Para falar com a minha filha de fulano tal, me se tal coisa, me se isto, aquilo. Ah, vou deixar para fazer. Não. Gente não consegue contar quem tipo de papel. E a bom, o capo ninguém está na lamenta. Situação que Guiné-Bissau está na pior. Para ver como o papel ajuda para Guiné-Bissau. Por isso está falando, um responsável, um homem de família, tem que ser digno, tem que ter caráter. Vereda para caminho de verdade, de leis. Assim, botar honra no nome da família. Amanhã nisso está. Os filhos têm ouvido uma referência através de você. Não capo de ser extrapolar. Esse conjunto de valores que está nutrido um homem dentro da estrutura familiar. Uma senhora bem na papel de referendo, na mostrar tudo um exemplo que faz. A mim fazia 2 semanas atrás ou 1 semana atrás, 2 semanas, não fazia ele, não fazia 2 vezes. Onde é que não conta gente que é referendo e tem ainda também muito componente jurídica que está falando de plebiscito. Né, duas diferenças que tem uma opiniões contraditórias sobre as matérias. Referendo e uma lei já aprovada dentro da Assembleia, mas que está suscitando a opinião pública, sim, e publicado no boletim oficial, para que uns levar, se sair na Assembleia, e está levado para o povo, vai concordar ou vai concordar. Porque para pedir a coisa no boletim oficial e porque e tem que tudo legalidade e aprovado na generalidade, manda para pular. Ok, mas pode ser ainda explicar esse referendo e também dentro da Assembleia. Eles que estão propondo. Porque se tem um novo lei, um projeto de lei, que é muito fácil. É muito fácil de fazer projeto. Mas para o povo ter conhecimento dele, é deve ter projeto dele, eles podem ter jubilar, tudo deputado tem que ter consciência de que quem vai aprovar, que quem vai sair lá. Porque acaba lá, se aprovar lá. E também para o
para o povo bairro que está de acordo com aquilo, mas também muito antes daquilo, e tem que fazer uma campanha cívica para contar ao povo qualquer utilidade daquela matéria. Assim, para o povo ter conhecimento de perceber de que não vai votar. De que tem conhecimento de natureza. E precisa o povo saber aquilo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o povo tem que bater sim ou não. Porque o povo vai concordar na sua maioria. Lá sim, e tem riba atrás, e recolhido, e levar e dar uma aprovação e promulgar o próprio presidente eleito para poder lançar no boletim oficial. Assim que está funcionando. Esse não fala referendo. Agora, e tem um contraditório também, que ali outro dia está fazendo. Não falou de plebiscito. Plebiscito que é um projeto que está saindo do povo para a Assembleia. O povo está nutrido de manga de coisas que acha de comer, emergente e resolvido, mas para poder ter pendor jurídica de promulgado ou de aceitado e de entrar na Assembleia. Por exemplo, junto do governo, tem coisas que dará de passar, a gente se entende como não, e as coisas que na sociedade civil, coisas que se propõem. Ou seja, a mim, por exemplo, vou colocar só um exemplo. A mim está falando que dia que não voltar à normalidade, qualquer povo, qualquer cidadão de Guiné-Bissau pode ser o assistente. Onde é que eu concordo com algumas irregularidades em termos jurídicos ou de não leis? Eu estou falando, nunca concordo com tal artigo, mas não acho que tal artigo se mudar ali, e esse um problema, tal, tem que ter justificativo. Depois, vou formular uma, na base de que artigo que nega, formular de cada cidadão normal tem direito de fazer claro. Se você, vou poder mandar carta à Assembleia Nacional Popular. E por baixo passa. Mas você tem direito de fazer. Bom dia, você não entende. Você tem direito de fazer. Qualquer cidadão consciente. A mim fala dia que não voltar à normalidade. E tem uma coisa que não aponta. Que não acha de como? Não escrevi. Não escrevi, mandar para a Assembleia. Não tem visão de manga de outras coisas. Não escrevi, ensina um dos folhas. Mostra algumas coisas que tem que não acha de como. Se é júbilo, se vai acertar. E não é muito bom para nós todos. Que é a missão, porque se uma junta filho de Guiné para tomar decisão não é coisa. É difícil. O tu tem que se entender como é, e mais pequeno não é que bom. O tu entende como é, a bom mais pequeno do que ele, porque tem que ter ideia. O tu entende como não, e cada aderir, se assim a boca não olhar porque a boca criar. Essa inveja de Guiné-Bissau, complexo de inferioridade. Então, a mim, minha iniciativa própria, a mim só que não faz. A missão não é fácil mandar à Assembleia. Mas não conta, não termina essa parte do referendo. O referendo está bem de dentro da Assembleia para o povo bem concorda. Plebiscito está bem de povo para a Assembleia. Assim que está funcionando. Plebiscito já povo que está submetido. Se eu não dar exemplo, a mim pode fazer. Está submetido plenária, a Assembleia Nacional Popular, que é representante do povo, para eles aceitar não ideia que não concorda com ele em algumas irregularidades jurídicas. Fala, não me esquece ou não me se acrescentar alguma coisa, não manda para lá, para poder aprovar a Assembleia. Isso está falando plebiscito. Referendo está sair dentro de Assembleia para o povo bem concordar. Então, isso. Mas uma coisa que é muito importante, a voz que não apoia aquele regime, tanto como que você tem a ousadia de vir um papel de falar de referendo, ou falar de plebiscito, você deve ter também a anuência de falar de como, na ponto de vista jurídico, quem deve tratar desse assunto. Isso é fundamental. E preciso você ter uma habilidade de esclarecer a situação. Não só papel de referendo, papel de plebiscito, mas sim, você deve ter a ousadia de esclarecer o povo que está vivendo. Primeiro,
Estes que no papel dele está dentro de sistema democrático. Sistema democrático e jurídico. Legislativo. Então, portanto, quando o papel desse, o está assim, também que o seguinte que não trata desse assunto, que não impune fazer esse assunto, qual que legitimidade que tem? Ali que problema? Ali que problema central? Não concorda com qualquer alguém que pode papel desse assunto, de papel referendo, deserto e coisas, não mantém. Não concorda. Qualquer alguém, filho de Guiné, porque não luta para um objetivo comum, mas é preciso nos esclarecer. Esse assunto não só papel referendo, mas não papel de entidade, não papel de estrutura que se legalidade que deve de fazer. Quem que deve de fazer? É deputados eleitos para o povo na Assembleia Nacional Popular. E para promulgar qualquer documento ou projeto de lei, e tem que ter um presidente eleito para o povo. E que está em nenhum artigo na Constituição da República de Comã, golpe tem que dar, um presidente está lá e tem pendor forte de mudar algum assunto jurídico. Até porque, para explicar para vocês, vamos falar de golpe de Estado. Golpe de Estado e subversão de ordem constitucional. A hora que você subverte a ordem constitucional, você está usando a Constituição da República. Aliás, não vi num trecho de um vídeo de alguém, de que aqui no fundo a voz de alguém que não falou com tipo, é suspender, que tipo, fez o golpe de Estado, mas temporariamente uma coisa assim, Constituição da República, em algumas partes, que vão aberração jurídica muito pesada e forte. Em algum pensava que você se sua bem parte de uma coisa parte alguém que não leva e que alguém que não leva coisa de comando militar uma coisa assim, mas é pelo não no fundo não é que uma aberração grave onde que gente que eu falei faz direito que mami por exemplo a mim faz direito não faz direito mas não está na minha falei gente que mamãe eles têm experiência mas direito como por conta mentira para alunos. Nada vou usar um exemplo. E meninos que estão na faculdade de Direito, ou que conseguem entrar no Direito, não estudar Direito, você está conhecendo a natureza jurídica. Com base, está conhecendo. É como ok, de golpe, tem alguém que não sei por só. Bem baila para baixo, contei eles, de história, de falar de coisa. Alunos atacá-la. Não falou alunos de Direito. Que tem já base, conhecimento, que é Direito. É atacá-lo. É cobrar na mão. Não. Está na fazer coisas que se direito. Alunos atacá-lo para falar a boa como não pessoa. O cara é dignificado. É para ver que é corretamente. Então, portanto, yes. Chichim, não mantenha-se. Então, é muito importante não ter conhecimento nessa parte. Ora, que quem está vindo de que legitimidade, como que não fala, é que tem direito de usar uma Assembleia. Primeira coisa, usando a Assembleia, Assembleia é que? Assembleia Nacional, Assembleia Nacional, Assembleia Nacional, né? Casa Parlamentar. Não pode falar assim, é bom crioulo. Casa de gente que não pode na eleição. Basta dar papel para nós. E que está fazendo? O que está para nome do povo? Se o povo está comendo bem, se tem bom hospital, tem boa educação. Aquilo aqui é a Assembleia Nacional Popular. Povo que está decidindo quem que não baila. A pouco nem falando com mais. Só que não falei, é miúdo alguma e faz vídeo na papel de não está falando me papel direito explica gente que só que explica bem né de que plebiscito de que referendo só que não cabe cita papel corretamente mas o problema e continua e enriquecer aquele tese de que referendo de que plebiscito e depois para imputar gradualmente quem que tem a responsabilidade de fazer aquilo. Ele que fala é grave.
Mamãe vale, não mantém. Ele que fala é grave. Ya, Mauro, ya, o senhor não papel outra hora, coisa estratégica, porque eu estou fazendo, Mauro, obrigado. A Assembleia Nacional Popular, pela Casa do Povo, mas já estão a explicar, outra hora também se vai na linguagem de terra, para ver que eles também que está lá na. A palavra está de capelhente, né? Para ver de como. Eu também sei papel, para tudo classe. Eu também sei papel, por exemplo, para atingir quem que está lá na Cabanga, até poder ouvir como. Algum papel de uma coisa, se mal na português, que aquele. Sistema de dicionário, não sei o que, você está confundindo a opinião pública na sua maioria, né? Às vezes é bom o papel sem ter o riba naquilo de chão próprio, quando outra hora não está conhecendo um pouco da Andrita, né? Porque a nossa seguinte praça disso, né? Ou seja, é uma hora vale, não está só concordar comigo. A semana será para o Ernesto, já. E essa coisa que eu penso, quando o papel, coisa de Guiné, coisa está bem tanto na cabeça, outra coisa está por aqui. Obrigado por você tudo que não fazer. Então é preciso, no papel de quem que tem, né? Jurisdição para fazer esse trabalho de referendo. E esse que é incoerência que não manga de irmãos tem. E é que está certo. E que são vai para o referendo. E que são alguém que, hora que você subverte a ordem constitucional, primeiro que você crime que você comete. Crime que você comete. Subversão de ordem constitucional, não é ordenamento jurídico, é crime. Tudo que dá cara, que fala que é da golpe. Se uma quer fazer assim, não vai sério. O Ministério Público, nessa altura, tem gente que vai fazer julgamento. Porque dá na cara, fala isso sobre a ordem constitucional. Mas a maior aberração que está acontecendo é que entenda. É na nomear gente na causa, que é que tem direito de fazer. Se é pego um primeiro-ministro com farda, tudo bem. Vai que não vai dar um golpe. Consequência de ser golpe, tem que me responder para ele. Porque é subvertor constitucional. Que é crime. Não é lei, que fala. Não é lei, crime. É subvertor constitucional. Não importa o que eu vou fazer para ele. Budaya o golpe, crime que eu cometi, eu tenho que vai julgamento. A boa subvertor constitucional. Vocês como não têm. Terra, melhor mensagem política, tudo. Obrigado, Osiris. Não tenho. Chile de Napoleão de Teste. Ya, ibarat yang punya penting. Ya. Não esqueci. Ya. E crime não é um ordenamento jurídico. A boia que dá golpe. Mas, para que manda? Minha tia Antoneta, não mantém isso. Apelo a todos os chineses que nenhum vote. Vou perder da coisa de minha tia ali na bola. Apelo a todos os verdadeiros chineses que nenhum vote neste referendo de gente criminosa e ignorante. O povo não os escolheu. Tomaram de assalto o poder, a mando do fugitivo rato de esgoto, que é um bandido, e internacionalmente conhecido, mas que é sustentado por aqueles que têm medo de perder as suas fontes de sobrevivência e de rendimento econômico africano. Muito obrigado, minha irmã Antoneta. Paulo Júnior, opa, minha irmã, quanto tempo com a Estado-nação, não mantém a Estado-nação de Furtado, minha irmã, de Tianecas. Então, portanto, não é um ordenamento jurídico. A boca por tem papel de coisa, papel de referendo, papel de plebiscito, de uma forma ampla, explicar como deve ser, um concordar. Mas está não concordar de uma boca fazer uma retrospectiva clara de não ordenamento jurídico ou de pendor jurídica sobre essa matéria, para conseguir que gente que está na fazer, que tem legitimidade, fazer. E a primeira coisa que tem que fazer, gente que subverter no constitucional, tem vai responder. E depois, o cara bem falar, não? Quem com a lei que você está falando com em certas partes, a Constituição da República está suspendida. Mas se a boa, lei conta não como, ou subverter o ordem constitucional, tipo, a Constituição tomar não põe na gaveta, vou tranca. Também tem outro eleição que faz e que voltar, poder que voltar civil. Nunca podia usar a Constituição da República. Quem que pode ordenar no palácio? E quem? Que tem gente que
quem é aquele figurinha que está se sentindo honrado, que manga de gente que está me se representar, mas e para ver que com força de arma, pega a arma na mão, entender como é bem macho, ou poder roncar uma cabeça, ou para pegar quem que me semana com isto, na força. Logo a botar sentir como é bem alguém, estou falando como Deus que te dá poder. Não como é bem um papel, bem, um fantoche político também. Um prostituto político. Porque tem coisa que eu posso esse cara, às vezes tem que entender, agora quando nós usamos expressão, para falar um ditos filhos de Guiné, quando junta aqui terra, infelizmente, para chamar eles nome, porque que Nuno Gomes Nebian está fazendo prostituição política, não só Nuno Gomes Nebian, Nuno Gomes Nebian, entre outros, prostituição política. É também de tudo, para melhorar eles terem tudo bom vida. Então, esse tipo de situação, a nunca pode continuar a permitir que a nunca pode ter ninguém que o subvertedor não constitucional. É também não constitucional porque não usa. Com base em que? Logo, com base em que? Eu não consigo com base em que? É com base nas forças de armas. Porque se aquele que tem, não pode fazer nada. Porque quem está sendo representado por um de agentes, até ainda afirmou o dia antes na papel, que se vinha papel direito. Mas ainda me se falou que ainda representou a boa enquanto povo. Pouco de não. Para ver que é que está ali na papel assim, para pegar arma. Na Guiné só que está acontecendo para ver que para ver como alguém está sentindo peso e pega arma na mão e ronca uma carreira e me se alguém na papel e que é respeita a vontade do povo democraticamente, mas me se representa o povo. A vossa sobretudo no constitucional, eu respeito a vontade do povo, o povo vota para a eleição, para a eleição para quem me se quer representar eles. Não, a boca chefe de casa lá, o chefe como próprio, chefe de Estado maior particular, que ser orçamental, quem adianta que socorro faz tudo. Vou fazer encenação, uma fingir agora, vou falar, vou tomar poder, mas não nome de socorro, na socorro, vou tomar socorro, vou falar sobre sucesso. Não há para o telefone, que como se não continua a fazer. Porque essa agenda, que conseguiu fazer, coisa tem que fazer. E a nós não tem que se sentar, não vai ter que vir no cara assim tudo. Fala, vos, mas não concorda. Ou é que vou assumir, vou querer assumir, porque boa força de arma que está em pé. Vou continuar a tomar som tudo, que só vou para ver a força de arma. Que ligou você que o povo tem direito de baixo. Ligou você tem que o povo tem direito de baixo, para ser até você que vamos. Você tem legitimidade está lá, não. Ministério Público ainda bom trabalho. O chama gente que dá cara que fala com ele agora. O chama legislamento. Só assim, transparência e justiça não pode funcionar com o país como deve ser. Não tem um país que não serve para tudo gente. Quem comete esse crime, para lei pegar. Se por exemplo, se uma estou olhando alguém, entrou na marcha, não lembra coisa de Maiganjai, onde que falaram com uma e não vai bom, e não filmava uma coisa assim, parece uma marcha ou alguma coisa, ele vai para campo, não, logo militares está já para caos cintura, é fácil. Ele se vai tirar o telefone na mão e não fazer direto. Mas também que tudo brutasco, para pagar o telefone, quebrar, é fácil que é isso. Aquilo é um abuso de poder, aquilo é crime. Naquela parte do mundo que você acha de comando, para você filmar porque você é fardado, com farda, aquilo é um crime. Aquilo é um direito de povo, está na direito público. Farda que você usa é público. E fazer parte do direito público. E a mim não usar, vou não usar, vou não representar. Não tem direito de filmar o que farda de mim. Mas está no corpo. E me desafio qualquer jurista. Mesmo que seja regime que não contam com nenhuma população ou um filho de Guiné que tem direito de filmar um fardado. A única coisa que tem que averiguar, talvez se alguém usa daquela fotografia ou daquela filmagem, qualquer descrição que não faça, se difamação, uma coisa que corresponde. Mas eu prefiro filmar, em qualquer realidade, que alguém está lá com farda, ou anúncio. Se alguém me percebe, torna aqui que direito público. Que de direito público? Farda e de direito público, e de Estado. E que até não farda de uma família. É se preciso alguém escrever. É que eu não estou falando, e bem na minha cabeça agora, vou desculpar, não sei fora um bocado, mas preciso esclarecer. Banheiro mãos fardados, entendido como? Se usa farda, mas está na via pública, qualquer cidadão, deixa que facil para outro sentido, pejorativa, que pode bem manchar a imagem
ou de alguém que não defendendo e distorcer de realidade, vai na com outras coisas, vou poder tomar responsabilidade. Mas pegar alguém telefone, mas com uma alguém te dá o telefone, pegar alguém por trás, meter para fotar para ver ele filmar, aquilo é um abuso de poder, um crime. É um crime. Que tem que levar ao julgamento. Desde que a coisa se volta normal, essa é uma coisa que alguém não tem que papiar. Para a Assembleia, por coisa para a Assembleia papiar. Fardados tem que se como farda conosco. E de público, e de povo. Se a bobim para mim interpelar eles na marcha, que não fazer esse vídeo, MC filmar. É ter direito a filmar. Se vai para abordar qualquer cidadão nessa casa, ou me se prender alguma coisa, se não fosse coisa legal, e tem direito a filmar para testemunhar como é que vou abordar muito. Porque normalmente, próprio, a OS no mundo, se estamos em estados corruptos, tudo que vai abordar em qualquer cidadão. E também bem equipado. Eu estou na câmara de monitoramento de tudo. Assim para poder gravar voz, com filmagem de como eu abordo aquilo aqui. Ou como é que alguém também faz o pão, não se vê também como é digno alguém que não é representado. E vai comandado, legal, para chamar alguém de responsabilidade ou para levar para a justiça. Que ele vai e está testemunhando tudo lá na vídeo com vozes. Mas capaz de chegar, me prendeu, eu vi não vai. Sem mandado, sem nada. Aí quando cara vai ter nada, o mito votado carga para levar. Aquele é abuso de poder. E todo cidadão tem direito de filmar qualquer fardado na via pública e por filmar. Nem se eu com farda, não fazer, se tem ela para bom sentido, de como e por me ensinar para não fardar esta farda bonita e me se filmar. E tem direito de filmar. Se a boca me se bem filmar, torna farda de povo. Vamos colocar, não tem. Então não tem. Se o caminho se for filmado, torna farda de povo. Vai ser civil normal. Não é na rua, porque quem vai ter interesse de chegar só para filmar. A boca não cena própria. Vai tocar chegar. Chame, não assim, não tem. Uno cena própria. Vai para fora como a filho de né, o bintam para só para chegar para tarde, gente para que ninguém passe. Não, porque é criado regras, é como andava você para representar. Qualquer fardado que está na rua, na via pública, o bicho farda, cidadão normal, pode filmar e tirar foto uma guimista. Ali na Europa, o tal é fardado, também não pode pedir para tirar foto, tirar foto aqui. Não sei se está na rua, não pode filmar, ninguém capaz de falar, não capaz de filmar. Não custa para vai olhar ainda que sinta, porque chegou a me entrevistar, não custa que pediu e que falou nada. Que é muito situação. Mas via pública, o que tu manda falar, Rose? Via pública. Está no direito público, meus irmãos. Não para marcar que o nosso companheiro só para ver como é filmar, a boa fardada. A boa fardada, como vai ficar para filmar? Mas a boa fardada não usa farda pública, farda de povo. O povo tem direito de filmar aqui, que tem direito nele. A boa representante do povo, usando que farda de nós tudo. Não pode filmar. E preciso não acabar com essa boa. Então, o que não fala bem? Que não entende? E preciso, hora que não bem para bem esclarecer assunto de nosso Estado, e preciso bem lealdade, que tudo hombridade, de papel assuntos como deve ser. E que chega só papel de referendo, em referendo está acontecendo no país, sim, mas quem estava segurando? Parlamentares, representantes do povo. Esses que estão ali representando, não, usurpadores de competência. Atentado à soberania nacional. Vanessa Moreira. Um conjunto de gente, como faz direito, mas que está distorcido tudo que é realidade jurídica. Está dentro de uma Assembleia Nacional. Que interpretação jurídica, às vezes, eu posso fazer o IAR, porque não há por isso, a mim ninguém na papel. Alguém pode falar, não, que concorreta. Mas que concorreta a 100%. Não, a interpretação por aí tem um 40%, um 50%, um 60%, ou 51%. Outro alguém pode pensar, mas melhor que me fala, não concordo com o botelho, mas parte na falta. E pode gordecer. E assim que não está funcionando. Para ver como a lei está compilada. Porque a ideia está bem de gente diferente. A outra não para PT, outra não serve parte, que é legal por aí. Outra está tendo de ser, e está colando que ele vai ser forte. Agora, o problema é que é tipo Vanessa Moreira. Está interpretando uma Constituição da República, na brinca cara de igrejas,
Para palavras açucaradas, para aqueles que estão no outro lado, que, por exemplo, falando em notas bancas, estou olhando para, opa, nenenha, até o pau. De pleno pau. Que a bom me se engana, manga de gentes que manjacos para falar com uma kita pakai língua de branco, kita pakai português, kita pakai direito, kita skill palavras açucaradas na direito. Logo está falando de conhecimento está tendo tudo pecado está parido inteligente, que tem que pegar que está parido inteligente. Havia uma oportunidade de feito, outro manco, outro cacique, outro cego, mas inteligente para a natureza. Uma forma de usar inteligência, lá que o problema está. Ou seja, o está parido inteligente, o está vai à escola, academia, o que está buscando na academia? O está a buscar informação. E informação em diferentes áreas que o está dado lá. Que ele acaba de incutir na sua estrutura agrícola, até entrar na boca. Ora que entra na boca, dar o título de como vou fazer tal academia, aquela informação que eu recebi, tudo, que eu passo. E cabe a boca junto àqueles, eu faço um material que torna ser um homem forte, que disciplina, para usar. Ora que eu consigo usá-lo, não vai nada. Não pode entender o título de todo professor, mas eu consigo usar. O que acabou de aprender? É lixo. A mim estava ali, e eu havia enggak punya cabeça na grande. A mim passa na associação, passa na mão, coisa seguinte, tudo que eu conhecia, eu trabalho com estava assim lá. Algumas partes tem que não fazer isso certo, mas tem pouco porcentagem de área. Porque sempre me pui como o que é para servir como deve ser, como a sociedade está falando. Esta conselheiro não caça, dele não bairro, não tudo que cresce com signo como a caminho está funcionando. Agora, a bocana bem vai nutrir de ciência tudo que vai, vou chegar. Você não ganha outros tudo para ver como é que tem a preparação que tem. A minha não está falando a mim, me se vai nessa direito, mas não é papel, não fala não me se vai ser ministro, não, nunca assim. Minha mérito por levar a chegar lá, não podia me sonhar. Mas a mim que está interessado, mas não está falando, olha, primeiro que minha coleção estuda aquela, tudo se vê, não está falando, olha, é forma de aprender que alguém adquiriu na Rússia. Mas que por sorte tem alguém, tu não está pensando que nem cabo. Não precisa ter um ensino forte naquilo. Para mim também, é que não recebi, é que não bem implementado, não precisa de aulas, mister de aulas. Para mostrar que rigidez que o Estado russo tem que dar lá. Como que tem que calcular para buscar nota, tudo que chega a fim. Não tenho certeza como se vai para alguns meninos. Não quero falar de grandes lá, mas alguns meninos que estão na, por exemplo, na escola primária ou ciclo, por exemplo, com certo professor. Tudo alunos que não sabem, que não orientam. Tenho certeza que não está direito. Se que está direito, não can adianta, não can ser aluno. Que ele não está falando ninguém. Cada quem tem que pode fazer. Agora, sonhar com outros altos cargos, a mim tem que ferramenta que não tem que não se como pode servir. Agora, mérito que está fazendo com que você não sonhe nas posições. E quando vai naquela entidade, na quartéis, tomando no Estado, tudo manipulado na base de Forças Armadas, eles que estão tendo um político não entre a democracia, Forças Armadas que tem que ir até a os nesse compra, a os da cara. Mas pensa que está na fim como da cara. Porque a nossa não é para ligar histórias. E que quem tem que aceitar para a democracia existe na Guiné-Bissau. Sempre é porque uma militar que tem que mandar. Entende como? É militar essa está lá. Eles que têm independência. Para Forças Armadas, em caso de que história. Incutindo nele estudo em como se fosse eles que faziam eles que libertar Guiné-Bissau. Logo, tem que ter Guiné-Bissau no seu mundo. Uma coisa que não está falando, vou dizer um bairro, pense que eu falei nele, Elias. É deixar nepotismo funciona tio na Guiné. Minha partido. Deixa na papel nesse papel. E é nepotismo que deixa funcionar. Impunidade e nepotismo que é deixar nepotismo funcionar aqui, né? E aos que cobras que cria pronto. Pela pouco está no mundo de peagens. E ainda mais, é que você debater deixa
coisas frontaram na janela, é que está desestruturado o Estado, se não está desestruturado. É que você debate fronta muito na janela, função pública catalã, nem um concurso, para quem também vida militar como deve ser, a você não vai vir militar, ninguém sabe que o compromisso bom ficar todo o tempo, porque Estado cada ano na recruta gente, a bom não entra não, o que bom acabou não sair, outro não entra. E o Estado que precisa de manga de gente, precisa de ter tudo um povo formado na área militar. Assim, o comum tem problema, o cara cansa, o tem problema com o vizinho, o cara cansa porque tudo que a gente está preparado. Mas não, é faz tudo ao contrário. Gente que trabalha uma farda lá, e gente só que sepa a festa trabalha lá, e gente que sepa que trabalha lá, ou namorança, e amigo de fulano tal, e filho de fulano tal, bebinho, assim que é está. Logo, que alguém, se vai para assim, todo o comportamento que alguém dentro das Forças Armadas, quem que serve? Não acaba de olhar como um bandido que estava nas Forças Armadas. E tem se família, e tem se sobrinho, um filho. E nem por ter a mesma forma de atuar dentro das Forças Armadas. Como é que tem que viver bem, como é que tem que cumprir. Mas não conta agora, o que a Força Armada está produzindo? O presidente tem manga de oficiais lá, manga de gente lá, na gastar dinheiro do Estado. Você tem médicos que trabalham dia e noite. Que a cada não tem nada, não. Professor não trabalha dia e noite. Nada, não. Mas tem gente dentro por isso que Força Armada de Guiné foi criado para roubar instituições de Estado, para ter refém nesse mundo. Tipo, o papel de democracia são outros partidos, são outras lideranças políticas, que estão a fazer política, mas que tem que ter aquela força militar que não cuida deles. Se a MC faz o que a MC, eles são protegidos. A se sai sim no olho para ver se socorro. Mas é assim coisa que funciona. Mas no tempo militares que tem Guiné Bissau na mão, é nada na Guiné Bissau. É coisa de frente, só que não fala para isso, que armas toma gente, deixa eles fora para a janela, deles arma na mão. Ou então alguém que chega para papel normal, a um civil, que está nutrido de outras coisas, que tem ainda mais valia para a sociedade de Guiné Bissau. Ainda bem que o farra ainda desrespeitou, para ver farra. Nem que se vê para ver naquele conceito que farra. Como é que tem que dirigir a palavra a outro guinte? Se tem outro guinte, é capaz de farda, mas é má bota neste tudo. Não precisa só respeitar a companhia na cara aqui naquela conquista. Mas precisa de fronte guinte na janela para dar arma. E é esse problema. Agora, alguém está falando ele representou. Ele quer na estrutura do Estado, na força, para ver pegar arma na mão. E sentir como ele macho. Então tem ninguém que chega a pegar arma na mão e eu sei que estou diante para falar como é. A mim tem que entrar ali para encher o que é comigo. Para ver de força para pegar um outro mão comum. E tem gente que acabou de fazer, que não sei nem passa adiante para fazer aquilo. Mas para ver, dado a arma, está preparado. Eu acho que uma arma, para eles que ele é que ser voz, eu tenho que usar a arma, para fazer o que é isso? Usar a arma, tira gente na coisa da golpe, para fazer destruir o Estado, nessa generalidade. E a nós não temos que continuar até aqui. Nunca pode continuar a permitir-se, irmãos. Esse não tem que repudiar. Tudo aqueles elementos que fazem parte daquele. Eu vi com vergonha, mas é Carlos na papel de falar na gente na tabancada, fala assim como a nossa deputado, mas é deputado de coisa de. Eu vi vergonha de um alguém, que falou minimamente da escola. Eu não falo, vou deputado, mas militar se cuida. Vou chamar Nelson Moreira aqui que se naquela Assembleia, como jurista. E de outros juristas que estão lá. Vou ter um elemento que está a contar como naquele artigo que está escrito de como militar podia ter deputados. Tem falta coisa que vou contar no seu dia que vão vir legalizar partido militar. Não perdia que vão vir para falar como não tem um partido de forças militares para legalizar na não acompanha a vossa para tocar vosso palmo ou vai legalizar no Supremo Tribunal, porque que juiz está no Supremo Tribunal tudo é a mesma coisa, porque em última instância porque eu quero a inconstitucionalidade diz que tipo de pronúncia só que dá a referir sempre o Supremo Tribunal é um órgão muito calmo, um órgão manso, o que leva a problema que está resolvido, mas tem situações aqui de escamba e precisa de pronúncia.
Mas nós não sei o que juízes que está lá, como é que está lá? Está lá na farta vontade de inconstitucionalidade. O que tem a ver com o outro, o PS, o Domingos Simões Pereira, lá está bem papia, toca uma conferência, cada dia, com juiz, coisa plenária de juiz, plenária de Supremo Tribunal, também faz conferência para anunciar um ato jurídico que tem a ver com um líder de um partido ou um partido. Então faz conferência de imprensa para ir para papel daquele. Logo, politicamente, o está a defender, aliás, o está a quem cuida de proteger para a lei, o está a desproteger, o está a anular esse direito que tem. Mas boa acontece como a nós não observa, não acontece por um dia. Vídeo estende, esse que aqui tempo de anos 80 ou 90. Boa tarde, Joff, não tem. Então, Joff, não tem. E não chega dia. O cara foi bom perseguido. Porque elementos tem, vídeos tem guardados. A voz que está a facilitar esse tipo de situação. Amanhã pode chamar. Vou privatar rir. Vou nem ignorar de gintes. Ainda botamos se fama na tarde, a gente vai chegar a alçar o ombro. Na inconstitucionalidade. E dia não chega. Vou não responsabilizado. Lejando bem tempo uma perseguição. Perseguição que tem, porque agora você não vai cometer crime. Governo, o parlamento, dissolvido, na boa útil, aquela inconstitucionalidade, uma aberração grave. Não tem que poder pronunciar para proteger toda essa situação. Não. Vou ser passivo. Não, não Constituição da República, estará claro. Crime de omissão de cargos políticos. Você vê que ele é direito. A voz do juiz que está lá, para poder, que é a responsabilidade. Boa responsabilidade e proteger inconstitucionalidade. Na boa útil, vou dizer que isso tudo acontece, porque vou encomendar o povo lá. Porque Estado de Guiné-Bissau e pertence a uma família, e pertence a um alguém. Boca não faz bom trabalho, boca lá. Então, amanhã vou ser responsabilizado para crime de omissão. Porque boca lá, vou dizer que isso acontece, vou dizer que isso consuma. Na fala também de Procuradoria-Geral da República, nesse caso, de que levanta caso de esse crime de golpe de Estado que acontece, que baralha tudo uma eleição, depois, nada que pode ocultar, o povo tem que saber tudo como é que acontece. Naquela altura, eu falava do processor danado, golpe que dá, a instituição de Estado está segurada para a própria gente que dá golpe. Como é que o processor lá de um caso tão chave que tem problema na altura, que a boa me falou, vou proteger. Se vou proteger também, você quem vai lá, processor. Ok, não tem mais de parte, vírgula. Se você não acabou rápido, você tem de uma, que é mesmo processor, aos dias tem, para provar fazer coisa como referendo, bora falar, eu vou dizer referendo. Que mesmo processor, entende? Vou te ensino, coisa juiz de causa, para vir para sobre essa matéria. O que é que vou finalizar? Se você tem um processor novo, que se que outro comando vai dar, mas não se não tem informáticos, mesmo que o processor quebrar, se não quer compilar. E tem material lá dentro de coisas, o material, vou fazer, vou conseguir resgatar tudo aqueles valores que está dentro de coisas. Não sei que ninguém quer tudo. Mas vou estar lá para ter força de arma, como a guinta para não achar uma força de arma. Então, a não precisa de falar guintas, não é para ver como é. Não pode encontrar porque é outros partidos, sim, são partidos, mas esse outro não vai crescer, porque esse é o jeito como é. É que você está fazendo nada que está fazendo, se forma de sobreviver, que nem fica para manga de tempo, nem mesmo matéria, assim que tem que fazer política. E nessa geração não pode permitir isso. Não tem que repudiar isso. Boicote, ou como é para por falar. Não falar, não amnistia nenhum tipo de referendo. Aquilo que pode não acontecer. Porque vem de ponto de vista ilegal, e que tem nenhuma ilegalidade, gente próprio que na papel na casa do povo, mas militares dentro da casa do povo, casa democrática, civil, militares dentro lá, não usa no Conselho da República, que eles é subvertido. E isso é uma operação grave.
nunca pude continuar sem isso. Não tem que negar nem eles, nunca pude agora. Então pensa um papel suficiente sobre o que está falando de referendo, o que está falando de plebiscito. Mostra você duas diferenças. Mas só que a entidade que falaram como é da golpe. Primeiro, para contar na Assembleia, quem ganha a eleição? Para poder vir bem de vigor com o referendo, mas para legalidade, para deputados eleitos. E que para nem força armada, porque que existe. E que para nem tentar sair a fazer campanhas militares na papel ter outros partidos políticos. Então, bem contando, não é o regime, isso é a botão, a boca mata vigário. Contando, o peso da mata vigário. É vigário como tal. Carlitos Costa que chutaram também, sem tempo. E pensa que vai estar aqui. É batendo guilda como tudo e pensa também. Bote sim no relatório de Gintes. O fresco é de coisa de como vigário. Que tem coisa boca falando nada. Quem que dá golpe? Quem que vigário? Ou seja, qualquer sistema que o vigário está defendendo, que está criticando. Mas quem que são por ele? E a voz. Logicamente, quem diz que está criticando, aqueles que maltrataram, aqueles que estavam que se viram. E para ver aquilo. Bueno, para pensar o seguinte, não é 2020 ali, para vir. Quanto gente que mataram, quanto gente que passa mal. Que aquele PGC também. PAIGC, pessoa coletiva, eu tenho que entender isso. PAIGC é pessoa coletiva. Indivíduos que estão até responsabilizados criminalmente para ser árvore. E pensa desse pecado fazia parte da própria estrutura da antigamente. E é compreensível, e que aceitável, mas é compreensível. E falou como é bem de mato, é bem perseguido, é maltratamento, é matamento. Porque era um regime único, um regime militar que saía de guerra. É coisas que amigo da acontecer, mas inaceitável. É compreensível, mas inaceitável. E esse, no dia de falar, não. Quando a gente fala, PC, vou de canto, PC que domingo se nós manda. Vou contar, vou te alguém só com domingo mati. Vou contar dentro daqui para pena, para falar, se vou ter algum coisa que mati na PIA, o que tem por guerra, o que é sair nos anos 80, que ajuda na vacina, 17 de outubro que mata. Não. Vou tentar, vou pensar, vou marum com nós, vou trazer tudo que a gente bom tenta aqui. Que a gente faz parte de cada estrutura. E a gente que seu nome saiba na tal que na PGC. Ou seja, que a política para ver nova política, a gente que permitir eles a continuar a fazer tipo de atrocidade. E agora vou recuperar isso tudo, vou juntar vou aqueles. Mas bom para mais PGC, que a vou cometer crime na PGC, vou corrobar junto que a gente, a vou ter livado grande, se uma vez PGC, acaba com fazer crime, logo PGC. Pessoa coletiva. Se não, pensa, tudo que querem defender Guiné-Bissau. Mesmo que está a defender o regime. Defender o regime, temos que só. Quem está falando tem liberdade de cuide. Sim, para quem tem liberdade de cuide. Mas liga a liberdade de cuide não. Você não apoia para mal continuar tendo Guiné-Bissau. Que é um crime que você não comete. De como tem a liberdade de decidir cuide, como isto. Mas a nós não é como essas na fascina mata. É na mata. É na maltrata. É na fazer com base na ilegalidade. E a bolsa não apoia aquilo. A bolsa eu falo que tem liberdade. Bom, não pera, a bolsa está identificada como bom apoio, é maldade que não acontece, vai acontecer com você. Não pegar tudo, não guarda, a bolsa tudo não identifica você. Ora que é mal, é mal sim, para a bolsa vai estar fácil, a bolsa própria como mistério. Para mesmo o sistema que vou mistério, vai estar aplicado ela. Quando eu digo isso, não papel não. Não junta, não salva de Guiné-Bissau. Fica salva o partido, fica salva nada. Não copiar com coerência. Não tem empatia na própria companhia. Não para papel mal de companhia, não para falar na frente santa. Está em tal partida, mesmo manga gente que está na madem, mas que está a defender causa de ilegalidade. Que assim, não está falando assim, ele decide vai ler partido e vai qualquer. Mas que está na apoia referendo, incondicionalidade. Então, portanto, essa não vai dizer. Para a última, me estive para reforçar que o Feliciano Pinto, para aonde que nós já direto. Ainda que não falar com ele, pedir, para ver plano B. De falar com a gente por bem com outros sistemas, depois gente, por fora gente, porque é tudo impossível. Fora gente, para falar gente, mas se você fazer assim, é se você acabar a votar, ou é com essa espanca gente, para que você tenha que votar. Logo, ele, Feliciano, para se contribuir, pedir para a gente vai votar.
para me parecer não parecer cá. Não concordo com essa ideia, porque esses planos B sempre tem que ter para eles. Porque se eu faço aquilo, eles não é bem na força, eu falo gente, se buscar, vai estar aí gente na rua, para dizer se o contra o ideia que se o voto não uma coisa assim, para impedir que a movimento não só ou um certo documento que vai fazer que eu tenho que fazer com o voto. Esse tudo de plano que a mim não sei como, que eu ofereci no pinto papel é certo. Mas uma coisa só que eu concordo é que de várias caras, a mim prefiro. Porque se várias caras é não validar é com eles caras e tem vantagem que é não justificar como se fosse votar para eles. Por exemplo, eu dinheiro não quero para criticar, mas é só para aumentar alguma coisa. Eu prefiro se contra que ainda bem cedo para plano B. Para cada quem pega coisa branco assim, ele era só assim branco, para deixar em branco, para que ninguém vota lá. Ou vai só pôr ideia assim, ou por ter maneira de qualquer coisa que pode bem justificar com uma boca pode mover para qualquer voto. Mas largar em branco, digo voto. Acabou votando não, acabou buscar nada. Nada acabou buscar nada. Pegar em branco, omitir assim burixá. Porque eu voto em branco, mangara, e porque ele está concorrendo. E esse que minha coisa me pensa na última ali, minha carga não acaba. Então muito obrigado por você, companheiro. Um grande abraço, bom fim de semana. Tchau.